Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional. Nesse vídeo aqui te contar duas informações fora do campo, mas que são extremamente importantes. Primeiro, o protesto, o boicote que o Inter está fazendo, junto com outros 19 clubes do futebol brasileiro, para não votar naquele que será o presidente da CBF. E depois, PC de Oliveira, hoje coordenador técnico das categorias de base do Internacional, que desceu além, fez uma acusação gravíssima contra Gustavo Grossi, que era o diretor, eu nem preciso te falar, geral da base do Inter. O negócio, segundo ele, envolve a polícia. Só que o Inter não está se manifestando, a gente precisa falar sobre isso. Bom, gente, a primeira questão é que o Inter e mais 19 clubes do futebol brasileiro estão boicotando a eleição na CBF, que vai referendar na próxima semana Samir Chaldie como presidente da entidade. Ele era presidente até então da Federação de Roraima, um cara completamente desconhecido, que para muita gente foi colocado lá apenas numa situação de, colocaram o camarada ali para outras pessoas governarem, para poderem mandarem nele. Mas enfim, vários clubes, tá? Eu tô vendo aqui, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Goiás, Inter, Operário, Juventude, Mirassol, São Paulo, Santos, Sport. Vários clubes não concordam com a eleição do Chaldie. Essa galera, em geral, eles estavam apoiando o presidente da Federação Paulista de Futebol, o Reinaldo Carneiro Bastos. Este era o nome que o Inter, o Flu, o Cuiabá, o Cruzeiro queriam que assumisse. Mas o que acontece? Ele sequer pôde lançar a sua candidatura. Uma pessoa para ser candidato a presidente de uma confederação brasileira de futebol, ela precisa ter apoio de um mínimo de clubes, que no caso ele tem, e de um mínimo de federações, que é o que ele não tem, o Reinaldo Carneiro Bastos, da Federação Paulista de Futebol. E aí os clubes não concordam com este estatuto, não concordam com esta votação. O Samir Chaldie já ganhou a eleição, ele será candidato único e ele tem o apoio de grande parte das federações e só tal qual o Edinaldo, pelas federações ele venceria, e os clubes brasileiros nesta parte aqui estão dizendo, olha, nós não concordamos com isso. O que eu preciso te dizer, que até foi mal interpretado no debate raiz, para variar, o que eu quis dizer é, não muda nada, é só um protesto, e é muito válido, e é muito justo que os clubes se unam contra algo que eles estão errados. Eu só preciso te dizer que é só um protesto. No dia, Santos, São Paulo, Sport, Inter, Botafogo de São Paulo, tá? Chape, Corinthians, Coritiba, não vão aparecer na votação, não vão votar no Samir Chaldie. Ponto. Mas ele vai ser eleito igual, e ele será o presidente da CBF pelos próximos anos. Tá entendido? O que eles estão dizendo é, bom, mesmo assim, reconhecemos que ele será eleito e que na próxima semana todos os clubes se dispõem a sentar com a CBF e propor as mudanças que se julga ser necessário no futebol brasileiro. Entre elas, relembram a eleição, mudar o sistema de eleição, para que se tenha minimamente uma oposição, se tenha minimamente uma situação de, olha, dois candidatos se enfrentando e esses dois candidatos tendo a possibilidade de que, tenha-se uma escolha. E não seja hoje, por exemplo, a gente viu quando era com o Edinaldo. Com o Edinaldo, todas as federações fecharam com o Edinaldo, não importava o que os clubes fizessem, não ia dar em nada. Agora é a mesma coisa, ou pelo menos muito parecido. Lá, o Inter resolveu não comprar bronca. Aqui, o Inter e esses outros clubes estão comprando a bronca. O Grêmio, por exemplo, não quis se meter. Entre outras coisas, o Grêmio mantém a mesma posição lá atrás do Edinaldo, que é, cara, não vai mudar. O cara vai ser eleito, então não adianta eu brigar com ele antes de começar o mandato. Esse é o pensamento do Grêmio, não estou dizendo que é certo ou errado, é o pensamento. Gente, tem um segundo motivo aqui desse vídeo, que é um caso extremamente relevante que aconteceu. PC de Oliveira, coordenador técnico das categorias de base do Inter, deu uma entrevista para o Luiz Carlos Reck, no programa tradicionalíssimo Cadeira Cativa, que hoje roda na Masper TV. Eu vou rodar aqui o vídeo no final, mas basicamente, o PC de Oliveira fala que eles levaram um ano tentando arrumar os desmandos do executivo anterior do Internacional. Que o caso dele é um caso para a Polícia Federal. E que a sua função agora, a sua missão agora, é avisar os clubes para que ele não volte mais a trabalhar no futebol brasileiro. Que o que tinha na base do Inter era um copia e cola do River Plate. E que em alguns casos, literalmente, porque muitos documentos ainda estavam escritos em espanhol.
por conta dele ter vindo do River Plate. E segundo o PC, o que eles tiveram que fazer é jogar tudo no lixo dos 3 anos do Gustavo Grossi e construíram e reconstruíram tudo que era o Internacional. Bom, você vai dizer, um ano tentando reparar mandos e desmando, era copia e cola do River, inclusive com um documento mal feito que estava em espanhol, jogaram tudo no lixo, bom, perderam 3 anos, já seria um escândalo futebolisticamente. Tem uma declaração que ele fala que é um problema da Polícia Federal. E essa situação é uma acusação grave. Eu fui no Inter, o Inter está dizendo que vai trabalhar esse assunto internamente, oficialmente a versão é essa. Não, nós vamos resolver isso internamente. Extraoficialmente eu consegui, via um dirigente que me disse, cara, acho que o PC, do jeito dele, ele quis dizer, cara, o caso dele é caso de polícia. Quando tu chega e diz assim, isso é um caso de polícia. Meu, esse negócio que é um caso de polícia. Na boa, respeito, coloco aqui, sei que quer ser um dirigente sério, um cara que, né, é um cara do Inter e tudo mais, mas não foi isso que pareceu. É uma acusação grave. Quem faz uma acusação grave dessas tem o ônus da prova. Eu sei que você pode aí dizer, mas ele... Velho, no Brasil, e isso vale para os árbitros. Agora, toda hora, o torcedor reclama, por que vocês não falam que é roubo? Só pode um jornalista que tem mínima responsabilidade, que vai para o microfone, hoje na rede social tão poderosa, acusar alguém, ele tem que ter provas. Se eu só chegar e disser que eu acho que o cara roubou porque eu tô achando e tal, meu, eu vou corretamente ser processado e vou perder o processo porque eu não tenho como provar, porque senão vira uma bagunça. Você me acusa de algo que eu não fiz, eu te acuso de algo que não fez e tal. Então assim, o PC... deu uma declaração dizendo que é um problema da Polícia Federal. Isso é uma acusação forte com Gustavo Grossi. E aí hoje no Brasil, a lei ainda vigora, quem acusa tem que provar o que acusou. Se o Grossi quiser, o negócio está feito. Ou ele tem e ele pode ter, e aí não tem problema, né? Na verdade, existe a chance, eu não sei, a minha resposta para isso é não sei. O PC de Oliveira pode dizer, não, eu acusei, tá aqui, ó. Tem aqui essas provas, estou indo agora na Polícia Federal entregar e tudo mais, as provas do que ele fez de errado. A minha resposta para isso é não sei, porque, insisto, eu não posso dizer algo que eu não tenho como comprovar. E a base do Internacional finalmente começa a dar todos os frutos que vocês imaginavam? Ainda tem muitas carências? Bom, nós passamos um ano lá tentando arrumar os desmandos do executivo anterior, né? Mas isso é um problema para a Polícia Federal. A minha função é só informar os clubes do Brasil para que esse senhor não volte a trabalhar no país, em hipótese nenhuma, porque o que ele fez lá na base do Internacional é surreal. Mas, enfim, o importante para nós foi consertar rapidamente, direcionar os conteúdos e o currículo de formação do clube. O que tinha lá era copia e cola do River Plate. Não teve nem o cuidado, em alguns casos, de traduzir. Estava escrito em espanhol ainda. Então, o que a gente fez foi jogar tudo no lixo, construir o que é o Internacional. Bom, tá aí o vídeo, a gente rodou o vídeo, eu só preciso dizer que eu não tenho como me posicionar exatamente sobre, quem tá certo, tá errado, eu não tenho acesso a nada do bastidor. A única coisa que eu ouvi até agora é que o Gustavo Grossi era um cara ruim, sempre dizia o seguinte, olha, a família foi morar em Gramado, ele tá mais em Gramado, tinha um apartamento em Alvorada ali, mas ele mal tava ali, não vinha sempre, era um cara que era taxado como preguiçoso, era um cara que não entendia as demandas do futebol brasileiro. Na Argentina era Boca e River concorrendo por jogador, aqui tem Flamengo, Grêmio, Ponte Preta, São Paulo, Fluminense, muitos times com possibilidade, ele perdia muitos bons jogadores por conta de ser um cara, né, lento, ineficaz e tudo mais. Mas todas as críticas ao trabalho dele, que nitidamente os caras odiavam. O PC seria só mais um criticando o trabalho que era feito na base do Inter. Até aí, tudo na mais absoluta normalidade. O problema é essa acusação, que aí, velho, ele que se entenda. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.